Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Neste vídeo nós vamos falar sobre atividades diárias e sobre horas. Com o nosso objetivo, fazendo uso da linguagem, da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos. Então, o vocabulário que nós vamos verificar neste vídeo vai ser para auxiliar nos pontos de vista, os argumentos e os contra-argumentos. E pergunto a vocês sabem falar as horas em inglês? Qual é a semelhança e qual é a diferença principal entre as horas em inglês e as horas em português? Será que existe alguma semelhança? Será que existe alguma diferença entre ambas? É o que nós vamos verificar agora. Então, lembrando que esse nosso material, ele é utilizado da plataforma Inglês Paraná, que para ter acesso vocês vão acessar através do link que está ali, entrar com seu e-mail @escola e a sua senha e vocês terão acesso a esse material. No nível 2, a unidade 1, nós vamos falar sobre planejamentos. Então vamos ter assuntos sobre horários e as atividades diárias, ok? Então, observando aqui, falando de horário, falar as horas em inglês é diferente do português. Por quê? Porque vamos descobrir algumas dessas diferenças. Expressões para falar de horas. What time is it? Ou what's the time? Ou do you have the time? Todas essas expressões são utilizadas para falarmos de horas, para perguntar. Tem a mesma interpretação. Que horas são? E no caso, quando você pergunta a alguém que não é conhecido seu, nós vamos utilizar a expressão excuse me, com licença, para ficar um pouco mais polido, um pouco mais educado. Excuse me, what time is it? Que horas são? No caso, quando falamos de hora cheia ou hora fechada, nós vamos utilizar a expressão o'clock, como está aqui no nosso exemplo. What time is it? It's 5 o'clock, it's 11 o'clock, it's 9 o'clock. Então, toda vez que vamos trabalhar com horas cheias, nós vamos utilizar a expressão o'clock, para indicar que seja em ponto. Tanto na fala quanto na escrita. Por exemplo, what time is it? It's 10:30 ou it's 10:30. Então observem que aqui mudou um pouquinho. Nós deixamos de falar da hora cheia e passamos a falar de metade dela. Então 10:30 ou metade passado das 10, que no português nós usamos 10:30. Então para 30 minutos, half past ou o número 30 tem a mesma significação. E no português nós vamos ter a expressão meia, 10:30, 8:30, 6:30 e assim por diante. What time is it? It's 6:30 ou 6:30. Aqui novamente nós falamos sobre a expressão 6:30, 6:30. Aqui nós também precisamos observar se a hora é de manhã ou é à noite, para poder darmos uma expressão mais correta. E algumas expressões similares em português. Por exemplo, 2:35, 9:15, 7:45. Aqui observem que quando a gente fala os horários além, nós vamos sempre utilizar o número referente à hora, seguido do número referente ao minuto. Assim como no português mesmo, né? Digamos os números e os minutos sempre depois da hora. 7:45, 7:45. Então aqui também é uma indicação. Aqui existe a semelhança entre o português e o inglês. Já falando das atividades diárias, como nós ingressamos nos números, né, nas horas, então nós temos algumas atividades diárias. Get to work, get to school, check e-mails, ir para o trabalho, ir para a escola, verificar ou checar os e-mails, give a presentation, have lunch, have meeting, são algumas expressões que nós utilizamos para falarmos de atividades diárias. Fazer uma apresentação, seja do trabalho, seja na escola, almoçar, ter uma reunião ou encontro entre pessoas aqui, no caso dessa nossa imagem é do trabalho, são algumas expressões de atividades diárias das pessoas, ok? Algumas outras. Go home, take a train, study English. Né? Voltar para casa, pegar o trem e estudar inglês. São algumas atividades diárias, alguns vocabulários que vão poder acrescentar o vocabulário principal de vocês, ok? Students, aprendemos a usar a língua
neste vídeo a usar a língua para falar sobre horas e atividades diárias. E esse vocabulário eu peço que vocês sempre mantenham diariamente nas suas conversações para auxiliar vocês. Espero que todos vocês tenham gostado. Nos vemos até breve and see ya!